E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o nosso primeiríssimo de muitos, né, Donizinha? Primeiríssimo de muitos, nosso querido podcast do Linkados Podcast, né, minha gente? Esse grupo que é um podcast aí vinculado com o Grupo Imersão. Grupo Imersão, para quem não sabe, ele é um grupo, vou pegar minha colinha aqui, ó. Ele é um grupo que ele usa a arte como estratégia criativa para levar Jesus para as pessoas, para levar o nome de Jesus como conhecido para as pessoas. O foco dele não é só o evangelístico, mas também a transformação de vida das pessoas que participam do grupo. Eu acho que isso é muito importante a gente salientar, tá bom? E, enfim, cara, hoje a gente tá aqui, né, Danizinha, para inaugurar esse episódio aqui. Ninguém mais, ninguém menos com um cara que criou toda essa ideia de imersão, né? Não tem como falar de imersão sem trazer o cara que é o criador de tudo isso, né? Estamos aqui com o grande pastor Rodrigo Alves aí. Boa tarde, pastor. E aí, firmeza? Tranquilão, cara? Como é que tá aí? Tudo bem, graças a Deus. E aí, cara, eu acho que para início a gente precisava saber um pouco mais de você, mano, pra galera te conhecer. Então manda real de quem que você é. Quem eu sou hoje? O que você faz? Dá uma palhinha aí de quem que é o Rodrigo. Então, eu sou pastor de adolescentes, né, aqui na Primeira Quadrangular, né, e hoje tenho uma empresa de marketing, né, então eu trabalho com marketing. Tenho uma esposa, Tabea, um filho de 3 anos. Não sei mais o que eu posso dizer sobre mim aí, mas é isso, né, gente? Isso aí, tá massa. Isso aí. Me diga uma coisa, cara, vamos ter mais uma noção do pessoal de vocês, vamos ter mais uma conversa pessoal primeiro, depois a gente toca no assunto imersão. Tá Fechou? bom. Então me diga uma coisa, o que você gosta de fazer aí, cara? O que é algo que te atrai, que você gosta de ter, de tipo, gastar teu tempo livre, digamos assim? Meu tempo livre eu gosto de gastar com futebol e anime. Joga muito futebol. Animão? Ó, o cara otaku, o jogador de futebol otaku. Eu futebol e anime. Isso aí são as minhas... Da hora. Que anime que você acompanha aí, cara? Pode falar hoje. Cara, de tudo. De tudo? De tudo. De tudo no Rio? Não. Sei lá. O que tiver ali, eu tô num grupo de anime com a pesada da igreja, eles vão mandando. Sério, lá. Uhum, eles vão mandando qual que eles descobriram que é legal e eu vou assistindo. E qual que você tá acompanhando agora? Cara, agora eu tô vendo Castlevania. Bom, cara, da Netflix, né? Tá no Netflix. Boa. Uhum. Isso é bom. Aí One Piece, né? Conforme vão sendo os episódios. Não, One Piece tem 30 anos que tá aí, né? Nunca para de acompanhar. Mas eu tô ali sempre esperando o último sair, né? Tá certo. É isso, né? Boruto, às vezes eu vejo, mas não me empolgo tanto, assim. Boruto deu uma morrida, né? Curti mais na época do Naruto. Né? Naruto mexeu com a gente, né? Eu maratonei ele acho que umas 4, 5 vezes já. Cara. Difícil o Boruto acompanhar o legado, né? Não dá. Eu não entendo por que eles não continuaram a história do Naruto. Né? Tipo, ele mais velho esse intervalo ali, né? Entre até ele ali. Como Hokage ali, quando ele assume, como é que é, tipo... Devia existir esse conteúdo. O gap que ficou ali foi muito grande, né? Sim, mas, né, é uma perda pra todos, né? Quem sabe, cara, do jeito que os caras são, daqui a pouco o Boruto termina, eles trazem um spin-off aí com essas histórias. Se Deus quiser, né? Porque Naruto é parte do patrimônio cultural da humanidade, né? Os caras ficam mandando aquelas mensagens pro ZT de mandar episódio de Naruto. Ia dar muito mais certo. Os caras iam ter mais interesse. No coração da galera. Ia ter mais interesse em chegar por aqui. Tá certo. Que área que você tá atuando hoje, cara? Além do médico e tudo mais? Na igreja? Você tá atuando em alguma... Cara, só com adolescentes. Só adolescentes? Full adolescentes? Graças a Deus. Massa, cara. Só com adolescentes. Eles já dão trabalho suficiente. Já dão muito trabalho. Não, eles são demais, né? Então... E é uma coisa que eu curto, né? Então, eu pretendo ficar enquanto Deus permitir, né? Enquanto eu aguentar o pique deles, porque talvez chegue um dia aí que eu já não dê mais conta. Quanto tempo já que você tá no Medão? No médio, eu acho que uns 12 anos, 12 talvez, 13, por aí. Amigo, é tempo, né? É tempo, meu filho. Vocês acham que passaram? Vocês acham? Pensando, foi ontem mesmo, mano. Foi ontem, que fui lá no acampamento lá, de penetra lá, ninguém sabia que eu ia subir, só eu e o Di. Esse é o Rodrigão aí. E os caras se entregando nos quartos e eu assim, ó. E aí, queridão? Rodrigão aqui. E só ouvindo a galera se entregando, assim, eu que não sabia o que eu ia subir, falando as besteiras, e eu assim,
Que um dia eu resolvo isso aí. Meu caneco. Mas já faz um tempo, cara. Foi no retiro Dualidade. Caraca, dualidade. Da média, né? Da época Foi do no George, Chiro, né? No Chiro. Cara, eu gostava daquela chácara, mano. É isso aí. E a gente queria saber um pouquinho da sua história também, de como que foi, como que você veio pra igreja, Como que eu vim pra igreja? Boa. Isso é uma história interessante. Então, a minha mãe sempre veio na igreja, né? A minha avó, a minha bisavó moravam quase na frente da casa do pastor João Alves. Então ela começou a vir com a pastora Jane e tal. Então eu vim na igreja desde pequeno. Né? Ser convertido é outra história, né? Mas participar da igreja, eu participei desde criança. Né? Eu acho assim que eu me envolvi na igreja mesmo a partir dos 11 anos com a Equipe Luz, né? Que era um ministério com artes, né? Com dança, teatro, né? Então isso me deu muita base para começar a imersão, inclusive, né? Então viajei com Kings Kids, projetos da Jocum, né? Então fiquei por aí, ali pelos 16, 17, um tempo de rebeldia, né? Dei umas varzeadas por aí, aí depois voltei, né? E com 20 anos eu passei a ser pastor tempo integral. Essa época que você deu uma varzada que você falou aí? Você estava trabalhando, você estava estudando? Então, eu estava estudando, eu estava no Cefet, né? Então, o que você fazia no Cefet? Eu fiz desenho industrial. Sou um designer. Olha só. Você acha? Quando eu achei que eu nunca ia usar pra nada essa porcaria, virei marqueteiro. Pois é. Hoje tá no sangue. Mas, então, foi ali mesmo, a influência do colégio, né, da galera. Eu passei no período noturno, né? Então, uma galera mais velha que ia beber e tal, eu era um moleque, né? Eu só passei a crescer depois dos 15, 16 anos, então eu sempre fui o menor da turma. Eu entrei no Cefet, eu tinha 1,55 m, né? Isso aí é difícil de acreditar. Eu era bem baixinho. Eu era o piá que tinha que fugir pra galera não jogar na piscina, né? Então, assim... Mas, assim, foi um tempo ali, né? Me envolvi ali com a galera, com coisas mais tenebrosas aí, mas depois Deus me puxou novamente, graças a Deus, e desde então eu tô por aqui, né? Sobre essa parte de trabalho, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né? Trabalhei quase minha vida toda, só não trabalhei nessa época que eu tava no Cefet ali, que eu tinha que estudar às vezes de manhã, de tarde, de noite, mas quase toda a minha vida aí foi trabalhando. Eu vim para a igreja com 20 anos, mas antes disso eu tinha trabalhado em 4 multinacionais já. Caraca. Né? Tinha girado muita coisa, né? Então eu já tinha uma experiência no mercado, né? Então, assim, vir para cá foi uma opção por um chamado mesmo, né? Eu vim na época aí para ganhar o dízimo do que eu ganhava, né? Então, eu estava num momento de crescimento, trabalhava na área de TI, né? E isso, né? Mas daí Deus me chamou, entendi que era o momento, né? Conversamos com o pastor Eduardo aí, ele falou, não, acho que é isso mesmo, venha. E eu vim, né? Tô até hoje. Você ficou quanto tempo na área de TI? Na igreja? Então, daí eu não vim na igreja para a área de TI, né? Eu vim para a igreja para trabalhar com os pré-adolescentes, com os juniores. Aí depois de 1 ano e meio, eu acho, 2, que surgiu a imersão. Mas daí, depois de um tempo, eu já tinha saído do junior, já tinha saído da imersão. Aí eu assumi a área de TI junto com o Eliel, né? Aí nós dois assumimos juntos. Na verdade, a gente criou a área de TI, né? Que não existia. E daí chegou um momento que o Eliel foi mais para o lado financeiro e eu fiquei ali, né? E eu acho que eu fiquei uns 4 ou 5 anos gerindo a TI da igreja. Sempre gostou dessa vibe mais tecnológica, né? Eu gosto, gente. Tá no sangue, assim, eu curto essas coisas, né? Então, mesmo aqui, né, na agência aqui, eu curto mexer com as coisas, treco, eu gosto de saber como é que esses bagulho aqui tudo funciona, né? Porque é a minha pira, né? Minha pira. Entendi. E mais puxando, já que você comentou, cara, na época que se criou a imersão, cara, como que aconteceu isso aí, cara? Da onde que surgiu a ideia? Da onde que surgiu? Conta
os mínimos detalhes aí. O que o Imersão, ele surgiu por deucidência, como diria o Mário Nicoladelli, né? Assim, eu não queria criar um ministério de evangelismo. Não era essa a minha intenção. O que eu queria? Eu era líder dos juniores, dos pré-adolescentes, né, da galerinha até 13, 14 anos. E eu queria levar eles para ter uma experiência missionária, como eu tinha tido quando era a minha época, que eu fui com a Jocum, Kings Kids, aquela coisa toda. Então, o meu plano era fazer uma EBF lá no litoral. Escolher uma ou duas igrejas, levar os meninos, levar uns 10, 12 junior, e aí a gente organizar lá para fazer uma atividade com as crianças. Isso era imersão. daí que brotou. Não tinha nem nome. Era tipo, vamos lá fazer um rolê. E aí eu desci para o litoral, né? Conversei com o pastor lá, que eu tinha um contato. Aí ele me apresentou uma outra pessoa. E eu vou dizer para você que o cara que no começo fez o imersão se tornar imersão é um cara que não é crente, que apareceu do nada e nunca mais ouvi falar. Porque a gente foi visitar ele, eu não lembro o nome dele hoje, mas eu lembro que ele era um cara envolvido com a política lá de Pontal, e ele tinha bastante conexões e tal. E daí a gente foi conversar com ele, porque eu queria achar um lugar pra galera ficar hospedada, né? Uhum. Aí ele falou, cara, mas o que vocês vão fazer? Eu falei, a gente vai fazer trabalho com crianças, fazendo teatro, ensaiar uma coreografia. Na época tinha o Hope, né, no juniores, né? Nos juniores não, Hope já era no MED, né? O Hope juniores era outro nome, sei lá. Mas tinha um grupinho de dança e tal. Então, assim, a gente queria levar a galera para ter essa experiência prática. Daí falou, poxa, mas tem tantas quadrangular aqui, por que você não conversa com as outras aí para fazer alguma outra coisa? E assim, eu falei, beleza. Esse cara marcou uma reunião com os pastores da quadrangular, esse cara não é crente, não é nada. Ele juntou os pastores. Aí eu fui lá, e os caras falaram, mas você não podia fazer isso? E naquela época, gente, assim como eu sou até hoje, né, tipo, eu vou dando corda pras coisas, né? Eu fui dando corda. Você faz isso? Faço. Eu pensava assim, tem galera lá na igreja que pode fazer, eu vou convidar eles, entendeu? Uhum. E se tivesse um negócio assim? Fazemos. Poxa, tem um palco lá no meio de Ipanema lá, vocês não podiam trazer uma banda e tocar lá? Posso. Né? Tipo, Deus, cara falou, ele, na verdade, assim, muito esse cara, e aí a pessoa foi dando uma ideia, eu fui puxando. Então, assim, a verdade é que a primeira campanha do Imersão, ela cresceu, ela aconteceu. Não houve um planejamento, não houve assim, tipo, nossa, vamos criar um projeto de impacto, não sei o quê. Claro, né? Quando chegou ali, faltava 2, 3 meses ali, a gente já estava com o projeto meio formado, já estávamos estruturando para ser o que foi. Uhum. Mas, assim, a idealização do projeto foi uma coisa que eu tinha começado ali no primeiro semestre e de repente a coisa foi crescendo, foram abrindo portas, oportunidades, a gente foi indo, foi se enfiando. Então, assim, uma coisa que era para ser 10, 12 juniores por uma semana, ou talvez até um final de semana no litoral, virou uma campanha, eu lembro que a gente foram 23 dias, se eu não me engano, 52, 53 pessoas. Uhum. Adolescentes, jovens, adultos, pessoal do meio foi a banda, foi a Miro, fizemos show. A gente fez show para 3 mil pessoas. Caramba! A gente fez show para 3 mil pessoas. A gente tocava nas baladas na madrugada, ia lá, pegava uma lanchonete de alguém que era meio capenga, a gente sempre pegava um meio capenga, porque daí o cara deixava a gente fazer o que a gente quisesse. Mas, cara, a gente bota a banda, bota equipamento, bota instrumento e a gente faz um show aqui dentro do teu negócio. Ele não, daí eu pensei, claro que os caras queriam, né? Nos outros anos que a gente ia, eles até pediam, legal, pra gente pedir pra gente ir pros bares deles. Então, assim, que enchia, né? E daí a galera da Miracle ia cantando em inglês, aí a galera bebia, não estava acontecendo nada, daí quando eles começavam a puxar um em português ali, a galera ia entendendo, ia apagando a bituca cigarro, então assim, era bem legal, cara, assim, foi um tempo bem legal. A campanha mesmo, assim, a parte artística do Imersão, gente, era sem noção, né? Era muito sem noção. Era muito vergonha alheia, sério, era muito vergonha alheia. Eu lembro que uma das músicas era que eles dançavam na rua era Há uma nuvem de glória aqui.
Caramba. No meio da rua. Eu nunca tinha ouvido essa música lá. Cara, isso era mais crente do que o que a gente tocava dentro da nossa igreja aqui. Aí, cara, mas era o que tinha. Porque assim, a gente foi catando pessoas, né? Então, foram aparecendo. Então, apareceu um cara, o Augusto, que era um cara que eu conheci quando eu fui chamado para pregar num evento lá no Rio Grande do Sul. E ele fazia pantomima, né? Aí eu chamei ele, veio. Aí ele trouxe a noiva, não sei, a noiva, a namorada dele, que dançava. Eu falei, não, então ensina aí as coreografias. Daí ela veio, daí trouxe esse negócio aí. Uma nuvem de glória, a outra que era em espanhol, que era Eu Te Quero. Uma coisa assim, cara, mas era... Nossa, se olhava assim, ficava assim... Meu Deus. O que tá acontecendo aqui? Daí assim, o Eliel foi... Cara, o Eliel era o MacGyver, né, meu? O Eliel, eu lembro que tinha uma salinha menor que essa aqui, talvez a metade do que essa aqui, assim, entupido de equipamento até no teto, que ele literalmente, às vezes, se jogava por cima, caía lá dentro pra puxar um cabo, pra achar um treco. Caramba. Pior que é bem a cara dele mesmo, fazer essas doideiras. Não, você tem clipes e um durex. Não, pra você ter uma ideia, o plano era assim, vamos parar, fazer uma apresentação na rua e tal, né? Cara, a gente começou a ver que tava rolando, o Eliel começou a arrumar uns carrinhos de pedreiro, lá que tinha na igreja, sei lá onde é que ele arrumou. Era um carrinho de pedreiro com uma caixa de som em cima, com um MP3 player que tinha na época, que eles pareciam um chaveirinho. Azulzinho. E aí botava ali, e em 4 ou 5, dividiu tudo em grupos de 4 ou 5, eles iam com o carrinho andando pela rua. Achava 3 bêbados ali, ó. Eles botavam numa tomada que eles achavam, apresentavam os 3 bêbados, faziam apelo. Aí sim, cara. Daí levantava e ia no próximo. Tinha uma família tomando tererê. Podemos fazer uma apresentação para vocês? Claro, pode. Os caras sentados na varanda, assim, cara, ó. Ligava na tomada, apresentava. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Foram, se eu não me engano, foram 10 dias de apresentação, 1.251 pessoas aceitaram Jesus. Caramba, mano. Falando assim em quantidade versus alcance, essa foi a campanha mais efetiva do Imersão que eu participei. Nesse sistema pinga-pinga. E era palha. Foi tipo a segunda campanha, assim. Foi a primeira. Foi a primeira. Vocês tinham quantos anos, mais ou menos, aí na época? Puxa vida, eu não sei. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 22. Caraca, não vão. Eu não sei como o pastor Eduardo achou. De verdade. Levou uma tigrada pra... porque tinha um rolo aqui na primeira que, em algum momento da história, que eu não participei, nas antigas, uma galera da igreja, dos jovens, foram pra uma casa, disse que, eu só ouvi horror. Eu ouvi assim que saiu gente grávida, sei lá, ouvi essas coisas. Eu não sei o que aconteceu de verdade, mas era o boato que eu ouvia. Então, cara, via assim uma coisa assim, né? Tipo, de não deixar. Cara, e o pastor Eduardo, de repente, eu não sei, cara, caiu nas graças dele, ele apoiou, falou, não, vai, mandou um pastor aqui junto, o Frank foi junto pra ajudar, cara, tipo assim... Cara, o Frank dando carrinho de mão, não consigo mentalizar isso, cara, isso é muito bom, mano. Vocês não estão ligados, era muito massa, cara, era muito massa. Então, assim, eu lembro que o nosso som, cara... eu peguei uma carretinha de som emprestado de um amigo do meu pai, sei lá quem que é essa pessoa hoje, que tinha, sabe aquele negócio da pamonha, assim, o carro do sonho? Uma cornetinha. Cara, tinha uma caixinha de som, mas naquela qualidade a gente soltava a música daquilo ali, e daí o pessoal dançava. Eu lembro que uma vez eu estava no carro e o pessoal tava apresentando na rua ali, em Caiobá, aqueles lados ali. Daí veio uma pessoa no vídeo e falou, cara, vocês querem fazer um negócio de vocês? Podem fazer, mas pelo menos põe um som decente que tá acabando com o meu ouvido, essa praga desse som de vocês. Daí eu morri de vergonha, porque era verdade, mas era o que a gente tinha. Era isso, e as Fender do Eliel fazendo milagre. O show a gente fez com a Fender do Eliel. Cara, essas Fender duraram ainda, né, cara? Essas Fender foi então anos, assim, tipo, o Imersão começou dessa forma bem amadora, entende? E... Tanto que a piazada lá, eles me zoavam muito. Falavam, lá vem o Rodrigo, ó, mais uma coisa. Eles tinham até uma música, eles falavam, os piadas que falavam assim, na última hora, no último instante, no último momento. Porque, cara, a gente não tinha noção nenhuma de planejamento. Então ia acontecendo as coisas, cara, surgiu o negócio, vamos fazer isso aqui. A gente saía todo mundo se matando, eles, meu Deus, de novo em cima da hora, sabe? Mas era o que tinha. Muito legal. E o movimento ali. Emoção. E o negócio do show ali, que a gente fez para 3.000 pessoas, na verdade...
A gente só tinha estrutura porque nós fizemos um show que deu errado. Emprestaram pra gente o Santa Mônica lá, o Clube Santa Mônica, eu acho. Aí nós levamos o ônibus do Josiel, fizemos divulgação na cidade. Cara, sem brincadeira. Se apareceu 2 bêbados, foi muito. Mas com uma baita estrutura montada, cara. Com a sonzeira do ônibus do Josiel. Coisa desespero. Cara do céu, não via gente. Porque era um negócio deslocado. Aí alguém sugeriu da gente fazer nesse coretinho lá em Ipanema, que era bem no meio da muvuca. E a gente já tava tudo equipamento lá, por que não, né? Já pagamos o mico, fazíamos 3 dias, pagamos o mico, vamos tentar. Cara, mais 3 mil pessoas. Mas entupiu, cara. Entupiu, foi alucinante. E de eu até quero, né? Não era pra ser, não, só também. Tipo assim, nós levamos uma estrutura pra fazer no lugar errado, né? Mas o lugar certo era aquele e a estrutura já tava lá, né? Então, Deus abençoou muita gente ali. Foi muito legal. Pra mim, pessoalmente, foi, assim, bem sofrido. Eu saí do primeiro imersão pensando em nunca mais fazer. Cara, sempre assim, né? Nunca mais. No dia seguinte alguém chega e fala, não, bora. Mas nunca mais por um bom tempo mesmo. Saí traumatizado. É porque assim, né, gente? A gente não tinha experiência. Eu não tinha experiência nenhuma. Cara, os caras precisavam de papel higiênico, eles pediam pra mim. Se eles precisavam de uma caneta, eles pediam pra mim. Se eles almoçar, pediam pra mim. Apresentação, pediam pra mim. Tem que falar com o pastor. Era tudo, assim, tipo, era uma bagunça. E assim, e algumas lições que eu aprendi durante a campanha, né? Então, cara, o meu emocional, velho, não tava preparado para aquilo ali. 22 anos. Nossa, velho, 22 dias com aquela trupe no meu ouvido, cara. E os caras pronto, eu mandei minha irmã embora, né, velho, naquela campanha. A Suelen foi a primeira pessoa que... A Suelen e o Bruno, né? Foram os 2 primeiros que a gente mandou embora da campanha. Botei no ônibus e mandei para Curitiba. Tava fervendo muito. É porque a gente tinha uma regra, né? E tinha uma coisa na imersão, que isso a gente tinha desde o começo mesmo. Que a regra era para todos. Qualquer cabeça podia rolar, inclusive a minha. Então, assim, se você entrasse em disciplina 3 vezes pela mesma coisa, a 3ª vez era a penha. Brabo. É tipo assim, cara, se você não se resolver nos primeiros, da 3ª você vai embora. E aí ela teve ali umas coisinhas ali e mandamos pra casa, né? Caramba. Aí quando eu cheguei em casa, eu penso que não tava. Meus pais. Cheio de história pra contar, é aquele clima. Então foi isso, gente. Imersão foi um aprendizado ali. E como que surgiu o nome? Qual foi a ideia? O nome, como exatamente, eu não lembro, tá? Apareceu. Não sei se fui eu, se foi o Thiaguinho, se foi alguém da equipe ali. A Elisa também estava na época, né, com a gente. Tinha um slogan ainda junto. O nome, na verdade, era mais por causa do slogan. O slogan Imersos no amor e poder de Deus. Eu não tenho certeza se o conceito, o slogan... Cara, não lembro, tá? Porque foi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que as coisas foram meio que acontecendo, entendeu? Sim. Então, eu não tenho bem certeza. Mas a pira do imersão... era o slogan, né? Assim, era ser imersos no amor e no poder de Deus. Né? Então, assim, a gente... tanto que nos primeiros imersão, nós fazíamos, tipo assim, apresentação durante o dia e à noite cultos nas igrejas. E eram cultos avivalistas nas igrejas. Com oração de cura, de libertação. Então, manifestava demônio, pessoas eram curadas. Nos nossos impactos, esses do carrinho de mão, cara... Todas as vezes tinha alguém, eles sempre perguntavam se tinha alguém doente, eles oravam por cura e pessoas eram curadas. Então, nós trabalhamos muito isso. Assim, no treinamento, porque assim, a gente vinha depois de uma época que teve muito pessoal do Randy Clark por aqui e tal. Então, assim, a gente tinha isso firme na nossa mente, né? Então, nós levamos para o imersão. Então, no Imersão, a gente tinha treinamento sobre oração por cura, sobre libertação, sobre essas coisas. Porque não só a gente esperava que isso acontecesse, mas a gente buscava que isso acontecesse, ativamente. Né? Então, acontecia muita cura mesmo, assim. Então, coisas sobrenaturais, por exemplo, palavra de conhecimento. Eu lembro que acho que foi a Tabeia, até você tem que perguntar para ela essa história bem direitinho, mas eu não sei se ela teve uma palavra de conhecimento, como que foi...
que ela foi conversar com um cara que estava num banco, que era um cara ateu, tinha feito teologia na PUC, sabe aqueles caras assim que... Aí ela falou de Jesus, o cara orou com ela, ele chorou e tudo. Aí, eu não sei se foi 1 ou 2 anos depois, ele mandou um e-mail para ela dizendo que ele tinha assumido uma igreja. Caramba. Que foi fruto dali, daquele dia, daquele momento, sabe? Reacendeu o tinha coração do mudado. cara. Não, acendeu, porque ele nunca teve. Ah, Então, assim, mudou a vida do cara. Então, assim, que a massa. gente via muito sobrenatural na imersão. Você tem uma história sua pra contar, assim, que te marcou muito nesse Olha, cura e tal? então, do imersão de milagre, a maior história para mim é a do imersão de Pouso Alegre, né? Daí já foi uns anos depois, a gente já tava com uma equipe, nossa, madura, né? Uma galera que era pau pra toda a obra, né? Tipo, poxa, a imersão evoluiu muito, muito rápido, né? Então, nós fizemos uma campanha do meio do ano no Pouso Alegre, em Minas Gerais, e o pessoal de lá nos convidou. E eram 10 igrejas. Eles nos convidaram e, a princípio, eles iriam bancar toda a despesa da campanha, nós iríamos só com a equipe para dar o treinamento. Eu, nessa altura, eu já não gostava de fazer campanhas com mais do que 40, 50 pessoas, porque a gente teve alguns problemas com outras campanhas maiores. Uhum. Porque nós tivemos muito rolo, gente. Então, assim... nessa campanha de Pouso Alegre, eles insistiram que a gente fizesse uma campanha dupla, porque eram muitas igrejas. Meu caneco. E assim, a galera em 2 times. e assim, levar o dobro de gente daqui para dar treinamento. Nossa. Então, eu lembro que eu não tenho certeza, a gente levou umas 10 ou 15 pessoas daqui, acho que umas 15 pessoas daqui, um monte de equipamento. E aí o pastor acertou com o pastor Eliseu, né, que era de São Paulo, lá. E daí ele acertou assim, ó, compre as passagens aí pra vocês virem, daí aqui a gente reembolsa vocês, tal. Eu falei, tranquilo, né? Aí nós fomos, eu comprei no meu cartão de crédito as passagens para toda a equipe. Gente, naquela época... Que medo, cara. De verdade, naquela época, eu não tinha dinheiro pra nada. Mas nada. A Tabia tava na faculdade ainda, eu tava sustentando na faculdade, eu tava recém-casado. E eu lembro assim que... Puxa, passei ali na coragem e fui. Quando a gente chegou lá, chegamos na rodoviária lá, descarregamos 1 milhão de equipamento e ficamos lá esperando. E ninguém vinha buscar a gente, ninguém veio buscar a gente. Aí uma hora passou um cara de Fusca assim, o que vocês estão fazendo aí? A gente tá esperando. Ouvi falar disso aí mesmo, mas o pessoal não veio buscar vocês, não? Falei, não. Tá, eu sou de outra igreja, mas eu posso dar uma força pra vocês, eu sei onde que é a chácara que eles alinharam pra vocês ficarem e tal. Falei, então beleza. E esse cara é o pastor Augusto, que andou com a gente por muitos anos depois. É o cara do Fusca. Caramba, mano. Uhum. Aí... O começo da história, né? Aí, do Augusto é essa. Aí, eu arrumei um PF ali perto da rodoviária, tá todo mundo morrendo de fome, comemos, tive que pagar. Mais nervoso ainda. Aluguei um caminhãozinho, jogamos todas as bagagens em cima, Meu Deus. subimos em cima do caminhãozinho e o cara levou a gente até nessa chácara. Chegamos lá, o caseiro falou, pode entrar aí e tal, vamos se instalar, depois a gente conversa. E beleza. Aí, tava lá, e a galera naquele esquema ali, né? E daí começou a chegar participante, né? Só que era tudo custeado, o pessoal não pagava inscrição, era custeado pelas igrejas. Começaram a chegar, eu sei assim que a gente ficou num grupo de uns 30, 40. E aí, acho que final da tarde, não sei se era no outro dia ou no mesmo dia, final da tarde, a gente recebeu a notícia que eles pularam fora. Todas as 10 igrejas. Caramba. Meu Deus. Desesperador. Tá lá já com a galera. Eu lembro que eu tava treinando malabares com aquelas facão do Anderson. Uhum. Na hora, assim, Cara, eu fiquei tão bravo. Eu peguei aquele facão, eu dei a volta no último barracão, assim, dei a volta lá atrás, tinha uma árvorezinha assim, mas eu descasquei a árvore na porrada. Mas eu dele, arrebentei a árvore de raiva que eu tava. Aí, beleza. Daí pensei, Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho condição. Eu não posso pedir pinico pra igreja, pra primeira. Não posso. Isso é uma coisa que eu tinha, assim, cravado no meu coração, sempre tive.
Porque eu sabia que o dia que uma campanha nossa desse prejuízo, a próxima ia ter dificuldade de sair. Não ia rolar. Já iam começar. Então, eu falei, cara... Assim, uma coisa é a igreja também ajudar com um pouquinho ali, né? Sim. Outra coisa ela é assumir bancar um prejuízo absurdo, gigante. cara. Que eu assumi sem consultar ninguém, entendeu? Cara, aí que pega. Aí eu fui lá, fiz as contas, cara, eu lembro assim, ó, que se a gente fosse embora naquele dia, a gente ia ter um prejuízo, assim, uns 8 mil reais. Já é uma paulada. E é um tempo atrás. Cara, 8 mil reais era o que eu ano? ganhava em um ano. Nossa, cara. Que ano que foi isso? Você lembra mais ou menos? Sei lá. Cara, que hoje 8 mil dá pra você ir no mercado ali comprar um saco de arroz, então, tá ligado? Não é 8 mil de hoje. Não, é 8 mil de muita coisa, cara. Era muito dinheiro. Aí, eu lembro que se a gente ficasse, a gente ia ter uma despesa no final de uns 20 e poucos. Senhor. Nossa. Meu Deus. Aí, um carro zero ali quase. Aí, né? Só que, cara, tem uma coisa que eu sempre falei pra galera, e assim, e eu tenho muita dificuldade de voltar atrás da minha palavra. Tenho muita dificuldade. Então, se eu falar pra você que eu vou estar aqui às 4 horas, eu vou estar aqui às 4 horas. Olha aí, ó, eu tenho muita dificuldade, cara. Assim, é muito raro acontecer isso. Então, eu sempre dizia pra galera que dinheiro, e isso eu acredito mesmo, nunca foi e nunca vai ser empecilho pra você fazer uma coisa que Deus queira que você faça. Sim. É empecilho pra você fazer coisa que você tá na tua cabeça, que você acha que Deus quer que você faça. Mas que Deus quer que você faça, nunca vai ser. E, cara, se eu voltasse pra casa por causa de dinheiro, eu tava indo contra, assim, o que eu tava pregando há muito tempo já. Então, eu chamei a galera. Peraí, antes disso daí, descobri isso, olha só, descobri isso. Aí, o dono da chácara me chamou, o chacreiro. Subi lá na casa dele, falei, olha, pastor, não sei o quê, queria saber quando vocês vão fazer o pagamento aqui e tal. Falei, que pagamento, rapaz? Falei, então, o pessoal aqui da igreja aí deixou pra vocês pagarem a chácara aqui e tal. Eu, como assim? Cara, que baile que esses caras deram em vocês. Meu Deus do céu. Aí eu falei, como assim, cara? Aí o cara falou, olha, pastor, eu falei, não, os caras abandonaram a gente, não temos... Estamos com uma mão na frente e atrás aqui. Daí o cara me contou a história dele, coitado. Ele falou assim, olha, pastor, ele era pastor também, ele falou, olha, essa chácara estava abandonada, eles se comprometeram a fazer o evento, eu peguei um empréstimo pra arrumar, pra ter luz aqui. E ele tinha gasto tipo uns 3 mil reais. Cara também, meu Deus e tinha arrumado uns 3 contos e o que tinha que pagar pra ele era tipo uns 7, entendeu? Nossa, é uma bola de neve, né, cara? Quanto mais você cavuca, meu Deus do céu. Falei, cara, eu não sei o que fazer. Daí ele falou, tá, vamos pensar, vamos orar aí. Aí beleza. Daí eu desci, reuni a galera, falei, piazada, o negócio é o seguinte. Tinha levado umas comidas, que a gente sempre leva, né? Falei, galera, nós temos comida até pro café da manhã de manhã. Fora isso, não temos mais dinheiro para nada. Então a gente tem aí 2 opções. A gente pode voltar para casa. Pessoalmente, eu não vou voltar. Ou seja, se vocês quiserem voltar, vocês podem voltar. O meu plano é sair daqui com a minha mala e até a parte mais central, que ia dar tipo uns 30 quilômetros de a pé. Sei lá, dormir embaixo da marquise e apresentar. Porque se Deus me trouxe aqui para falar de Jesus, eu vou falar de Jesus por 15 dias, como foi. A gente orou e a gente tinha certeza que era pra gente vir. Então, eu não vou embora. Mas eu não quero sujeitar vocês a isso, gente. E daí eu lembro que a galera do Imersão, né? Isso foi demais, né? A gente tinha um esquema que a gente fez uma campanha anterior que era Kamikaze, né? E a gente bateu muito no whatever it takes, ou seja, por Jesus, o que for preciso. Se precisar comer cocô por Jesus, a gente come, entendeu? O que for preciso. E daí eles falam, não, Rodrigo, whatever it takes. Vamos junto, vamos ficar. Vamos ficar. Então eu falei, então beleza, galera. Só que, ó, bem sincero, nós vamos mendigar comida. Eu não tenho mais R$1, meu cartão já estourou, já tô no preju, né? Eu disse, não, vamos ficar. Daí beleza. Daí eu subi lá, falei pro chacreiro, pra falar pro pastor lá, o chacreiro falou, cara, a gente vai deixar a base aqui e nós vamos caçar um lugar. Nós vamos bater nas portas, vamos achar alguma coisa. Aí ele falou, não posso fazer isso com vocês, né? Eu sou cristão, cara. Daí ele falou assim, faça o seguinte, fique com a tua equipe. Cara,
me pague o que você conseguir. Ele falou assim, perdido já tá pra mim, né? Eu falei, então, beleza, vou tentar te honrar, cara, mas eu, de verdade, eu não tenho nada. Ele falou, não, eu tô entendendo, vamos ver o que Deus prepara aí. Eu falei, então, beleza. Aí, gente, sem brincadeira, a gente foi literalmente mendigar. Eu, o Eliseu e o pastor Augusto, a gente ia lá pro centro e eu parava as pessoas na rua, assim, ó. Só tava moço, posso falar com você só um minutinho? Então, eu tô aqui com o pessoal que veio de Curitiba e a gente teve um problema muito sério, a gente não queria queimar as igrejas também, né? Então, assim, a gente teve um problema muito sério e nós não temos dinheiro para comer, moço. Preciso de uma ajuda. R$1, qualquer coisa. E às vezes um outro dava, né? R$1, R$2. E fomos assim, ó, pedindo dinheiro, cara, nunca me militando na minha vida, assim, ó. Caraca. De verdade, assim. Aí eu lembro que uma dessas, um cara falou, olha, tem uma rádio aqui, vocês não querem ir lá pedir na rádio? Claro que queremos, qualquer coisa, né? Aí fomos lá na rádio, contamos uma história triste lá e tal. Aí assim, cara, pastores de igrejas aleatórias apareceram, não sei nem contar quantos. Por uns 3 dias, apareciam 3, 4 dias, esses caras, ai, que pena, né, irmão, vou estar orando por vocês. Obrigado. O que eu precisava era um arroz e feijão, né? Mas é interessante, gente, porque a gente estava lá. Eu vou dizer para vocês que essa foi a campanha que a gente comeu melhor na história do Imersão. Estava lá, a cozinheira que eles contrataram estava lá para eu pagar também, né? Caraca. Mas beleza. Então assim, o cozinheiro estava lá, né? Tava lá esperando a comida só pra fazer. Alguém tinha que cozinhar. Aí ela falava, ai pastor, o que nós vamos fazer? Que essas meninas tadinhas sofriam muito. Depois ela até trouxe ela pra cá pra algumas campanhas de imersão aqui, né? Pra honrar ela. Cara, ela foi demais. Aí, cara, aparecia. Sim, tava perto do horário. Uma hora, tipo, a gente tava lá ensaiando, aí chegou um carro lá. Aí, tipo, o cara veio assim, pastor, vocês estão com o pessoal aí que tá precisando de umas coisas? Eu falei, então, eu tenho umas coisas aqui, eu sou representante comercial aqui no meu porta-malas, não sei se interessa pra você. Eu falei, o que, amigo? Eu lembro que o cara abriu assim, ó, sem brincadeira, Nutella. Tabletes de Nutella, assim, ó, mas muitos tabletes com aqueles potão de Nutella e iogurte, cara. Tabletes de iogurte, assim, ó, muitos. Caramba. Daí o cara descarregou lá, deu mais umas linguiças, uns trecos, não sei o quê. Eu sei assim, cara, que tipo, eu catei aqueles tabletes de iogurte assim, e a galera tava lá nas oficinas, né? Porque nós tocamos uma campanha normal. Sim. Eles estavam lá nas oficinas. Esse foi o período de treinamento, então. Daí eu fui levando lá nas oficinas e dando pra eles terem o que comer, tá ligado? Porque a gente tá com fome, cara. Fui levando, eles comiam e ensaiavam, assim. Aí, e assim, as coisas iam chegando, cara. Aparecia um cara com um saco de feijão. Foi incrível, assim. E eram milagres que a gente via todo dia. Teve uma manhã que eu lembro que a tia estava falando, pastor, isso aqui, né? Jogando para fora. Falou, o que você acha o que você gostaria de comer aqui de Minas? Eu falei, olha, irmã, sinceramente, a minha pira era comer o torresmo. Tipo, mas eu acho que não vai rolar, mas beleza, né? Mas era a minha pira. Aí ela falou assim, ai, pastor, a gente precisava de uma panceta para fazer o torresmo, né? Poxa vida, né? Poxa, é meio caro e tal. Falei, não, tudo bem, tranquilo, né? Isso é coisa de moleque, né? Cara, sem brincadeira, não deu 10 minutos. Chegou um cara, daí ela foi lá atender, daí eu só ouvi ela gritando. Tinha sapatinho de fogo. O que tá rolando, cara? O que tá rolando? Eu fui lá, ela, pastor, o teu torresmo chegou! O cara veio com a panceta, cara, certinho pra fazer o torresmo, assim. Caraca, cara, assim, foram coisas assim. Aí, eu acho que lá pro 3º, 4º dia, apareceu um cara, um pastor, que queria comprar a chácara, foi lá negociar lá, e daí perguntou, o que é esse cara? Porque viram a gente cuspindo fogo, andando em perna de pau, fazendo as coisas lá embaixo. Daí o cara contou a história toda, que deram cola na gente, aquela coisa toda. Daí ele desceu, ele falou, vou lá conversar com ele. Ele desceu, né, ele me chamou, cara, mais um pastor, né? Mais um pastor. Mais um que vai orar por você. Aí o cara veio, daí ele conversou comigo, eu expliquei tudo, o que a gente fazia. Ele falou, tá, então nós vamos fazer o seguinte, pastor, a partir de hoje, toda a sua alimentação eu vou dar. Toda. Ele tava com o cara do administrativo dele, falou assim, era um japonês, falou, não sei o quê. Vai lá na cozinha e faz uma lista do que eles precisam.
Caramba. Eu fiquei assim, ó. Aí sim. Ô, Jeová. Daí ele falou, sim. não, eu não tinha transporte. Não, eu vou mandar uns carros aqui buscar vocês e levar lá pra vocês apresentarem. O cara fez tudo, fez acontecer daí depois. Daí ele falou assim, eu só queria pedir uma coisa pra vocês. Não sei se vocês podem. Eu falei, o que, pastor? Já pensei, ai, Jesus. Era um sábado. Já vai vir bucha. É um sábado. Era um sábado assim, tipo umas 7 da noite. Ele falou, amanhã, à noite eu tenho culto de domingo na minha igreja. E eu gostaria que vocês fossem lá apresentar. Porque eu quero apresentar vocês para a igreja, que vocês fizessem uma apresentação. Vocês podem? Eu falei, claro, cara, não tava nada pronto. Imagine, 3, 4 dias ensaiando e assim, sem ter as coisas, uma hora indo pedir comida, outra hora ensaiando, tudo bagunçado. Aí ele falou assim, não, e mais uma coisa, eu podia mandar uns meninos da minha igreja ficar aqui com vocês também? Ah, claro. Meu Deus, só manda. Aí mandou uns cabeça lá, daí eu chamei a galera, falei, ó, galera, o negócio é o seguinte, tem isso aqui, nós temos que apresentar amanhã à noite. Eles, meu Deus, Rodrigo, não tá nada pronto. Eu falei, então essa noite nós vamos virar a noite ensaiando, porque nós vamos estar pronto amanhã no culto da noite. Deles, então vamos. Cara, literalmente, nós quase viramos a noite ensaiando. Daí, tipo assim, vamos dormir 2 horinhas, daí vamos voltar a ensaiar. E no outro dia, 6 da noite, estava lá apresentando. Foi fantástico. Foi fantástico, assim. Aí, eu lembro que nesse dia, gente, eu tava quebrado. Até o meu cartão estava quebrado. Eu não tinha R$1 no bolso. Esvaziou os bolsos, né? Não tinha nada. Às vezes a gente ia no centrinho ali, num lugar que tinha sorvete, eu e a Tabi, a gente dava uma desbaratinada pra não ficar perto da galera. Pra eles não perceberem que a gente não tava comendo, entendeu? Que a gente não tava no rolê. Mas é porque a gente não tinha dinheiro mesmo, assim. R$0 no bolso. Aí, eu lembro que no final da apresentação, um cara veio assim pra mim. E assim, daí, a partir dali, o pessoal começou a dar oferta, aquela coisa toda. Aí, um cara veio pra mim, assim, me cumprimentou com dinheiro na mão, assim. Aí paz. Daí eu já pensei, dinheiro pra campanha, né? Já tinha ganho algumas ofertas. Daí ele falou, olha, irmão, isso aqui é pra você e pra tua esposa, pra vocês dois irem comer junto com as pessoas. Bem assim. Bonitinho. Me deu 50 pila. Caraca, mano. Aconteceu 2 vezes durante a campanha. Usei 50 pila. Depois apareceu outra pessoa, falou a mesma coisa, outros 50 pila para ficar até o final da campanha, cada vez. Então, o que a gente vai falar, né? E aí, olha só, aí tinha os caras das igrejas lá que tinham marcado com a gente, né? E tinha um cronograma de apresentação nas igrejas, que estava proposto antes. E O que eu pensei? cumpri. Já tá ali, já, né? Não, nós vamos honrar. Não é porque eles não honraram que nós não honraremos. E fomos apresentar em todas as igrejas que nos deram calote. Aí, no último dia, eu tô resumindo, gente, que aconteceu muita coisa. No último dia, na apresentação da igreja do cara que era o cabeça do negócio. O cara que se comprometeu de verdade e o cara que deu calote de verdade. Tipo o coordenador de todas essas igrejas. Nós fomos lá apresentar. Cara, durante o dia ele começou a falar, porque o nome da minha igreja foi patenteado, porque ninguém pode copiar o nome, nem a logo, nem não sei o quê. Uns papos assim, eu fiquei assim, daí beleza, né? Aí eu fiquei ouvindo aquilo ali. À noite, vocês não vão botar fé. Quando a gente chegou no culto que a gente ia apresentar, aí chegou um grupo deles lá, chamava Imersão. Copiaram até o logo nosso assim, ó. Caneca. Por isso que os caras calotearam vocês, não mano. Sei, cara, eu não sei. Eu sei que pra ele não podia copiar, mas da gente podia. Mas beleza. Aí nós apresentamos, era não sei o que de jovens deles lá. Daí nós apresentamos. Cara, no final da apresentação, a gente tava lá naquele chororô, né, de ir embora, aquela coisa. Naquele chororô, pensando na hora de ir embora, aquela coisa toda. Aí veio um cara, eu tava com a roupa do palhaço, né, e usava uma camisa, né, tinha bolsa, assim. Veio um cara e botou um dinheiro, assim, tipo, uma coisa no meu bolso, assim, né. E tipo, só que assim, tá na hora, eu, obrigado, irmão, não sei o que, tal, nem dei muita bola, porque eu já tava numa fase que ganhar 50, 10, 20 era tipo toda hora, né? Então, aí eu, tipo, beleza. Aí esqueci, cara. Tipo, naquela empolgação de final, de encerramento, esqueci. Aí uma hora eu lembro que eu desci as escadas, eu fui no banheiro, aí eu, nossa, o negócio que o cara me deu, né? Daí eu peguei do bolso, que era um cheque dobrado.
Aí eu pensei assim, eu lembro que Meu Deus. até aquele momento, Não vou abrir. mas foi bem assim, até aquele momento, pra gente honrar todas as contas, faltava R$500, que pra mim ainda era muito dinheiro, né? 500 pila. 500 conto é de 500 conto, não tem? Naquela época era muito 500 conto, cara. Talvez 500 conto era 5 mil hoje. Sim. Entendeu? Então, faltava aquilo ali. Daí eu lembro assim, com o cheque fechado, eu parei e orei e falei, Deus, seria tão bom, Pai, se fosse os R$500 que a gente precisa pra eu poder honrar com o cara da chácara, assim, e ficar 100%. Zeradinho. Aí fui puxando assim, ó, ele tava dobradinho, fui puxando bem devagarzinho. Eu fui mesmo. Aí assim, ó, 5, 0, 0. Já comecei a falar. Quando eu terminei de abrir R$5.000. Mais um zero. A gente voltou dessa campanha com R$4.500 no bolso. Caraca, mano. Com lucro ainda. Você vê que doideira, né? cara? Pagando Meu Deus do céu. tudo, o valor total da chácara. A gente jogou todo mundo. Tirou o prejuízo dele. Tudo. Que bom. Tudo. A gente pagou o que ele esperava receber. Não para tirar o prejuízo. Uhum. Deus proveu no sobrenatural todos os dias. Todos os dias. Cara, de verdade, eu nunca vi tanto milagre assim no dia a dia quanto eu vi naquele espaço de tempo, assim. Foi Todo incrível. dia era uma novidade. E era uma loucura, assim, eram umas coisas assim que você falava, tipo, eu tenho o desejo querer a panceta e o negócio aparecer, assim, sabe? Tipo, O doido que já tava vindo, né? Tipo, antes de você pensar, putz, queriam comer um torresmo. O cara já tava indo atrás. Porque assim, não foi um negócio que eu fiquei pensando antes de sair de casa, mas quando ela me perguntou, daí eu fiquei pensando, o que eu gostaria que me... torresmo, entendeu? Cara, que doideira, mano. Então, assim, cara, foi alucinante. Foi alucinante. Assim, Deus nos honrou demais. Para todos que estiveram lá, né, cara? Pô, você sai com uma casca, né? Você pensa, Deus cuida da gente, né? Então, por isso que pra gente não tinha limite, né? A gente se enfiava em qualquer lugar, ia pro Paraguai, se enfiava lá naqueles buracos, naqueles mocó lá. A gente não tinha problema com isso, porque a gente tinha certeza que Deus estava cuidando da gente. Então, fazer essa apresentação bonita ou não, as pessoas aceitavam Jesus. E campanha no Paraguai é um perrenguinho também, né, cara? Cara, era. A primeira, como é que foi? As primeiras foram mais difíceis, né? A primeira a gente fez em Assunção e Luque. Aí a gente dividiu em 2 equipes, nós fomos acho que uns 10, 12. Tinha contato lá já, tudo? Sim. Foram na cara da coragem? Não, fomos com contatos da quadrangular, né? Uhum. Aí ficamos lá, foi bem legal, foi quando a gente começou, né, o processo lá. Porque assim, eu tinha uma pira naquela época com imersão de montar bases do imersão, né? Então nós tínhamos bases do imersão em várias cidades do país, né? Então assim, nós só fazíamos campanha numa cidade se fosse para implantar uma base, né? Então, por exemplo, a gente tinha uma base em Porto Alegre, ou seja, tinha um grupo em Porto Alegre que se reunia, fazia impacto junto, mesmo quando a gente não estava. Daí que veio a Carol Massocato, que está aqui hoje. Que massa. Né? Então, a gente tinha uma equipe em Piraí do Sul, a gente tinha uma equipe em Minas Gerais, a gente tinha uma também no Rio Grande do Sul, lá de onde era a Dani, que era Horizontina, e a gente formou essa equipe no Paraguai. Gente, por um bom tempo no Paraguai, se você falasse assim, missões do Paraguai, pros paraguaios, se chamava imersão. Como tem esse GM da quadrangular aqui, tinha o imersão da quadrangular no Paraguai. Quem eles chamavam, era o imersão. Só que assim, nós fazíamos um trabalho muito forte de fortalecer as bases, né? Então, por exemplo, eu ia para o Paraguai, no máximo cada 2 meses eu estava lá, dando treinamento, dando apoio, mostrando, fazendo, ou mandava equipe. Então assim, a gente não só fazia campanha e virava as costas. Porque isso foi uma coisa que a gente percebeu com o tempo. Porque acontece, você vai pra rua, 2.000 pessoas aceitam Jesus. Quantas de fato vêm na igreja? Cara, todas as vezes que a gente faz e chama de fato para ir pra igreja, a gente percebe que, cara, com sorte, de cada 1.000, 2 pessoas vai. 2, 3, olha lá. De fato. Sim. Então, qual que era a ideia que eu tinha na época? De que fazer campanha já não compensava mais. Ela precisava ter um propósito maior do que o impacto em si.
Porque o impacto, cara, você anuncia o evangelho, mas, cara, todo mundo já sabe de Jesus no Brasil. No mundo. Os programas de TV já resolveram isso. Sim. Jesus já não é mais um desconhecido. As pessoas não têm relacionamento com Jesus, mas saber quem ele é ciência. Entende? Então, assim, aí a gente começou a caminhar para isso. Então, cara, o que fruto real nós podemos deixar a partir das campanhas? Pô, tem uma equipe que de fato está reproduzindo aquilo que nós fazemos e abençoando os jovens da sua própria igreja. Porque o Imersão, ele nunca foi em primeiro lugar um projeto evangelístico. Ele sempre foi em primeiro lugar um projeto de treinamento e capacitação da equipe. Por que eu queria fazer a campanha com os juniores? Não era pelas crianças, era pelos juniores para que eles crescessem. Então, sempre a equipe estava em primeiro lugar. O amadurecimento. Então, se, por exemplo, a gente tivesse um espetáculo marcado para 10 mil pessoas e a gente chegasse à conclusão que aquilo não ia edificar os participantes, a gente desmarcava. Edificar a nossa galera crescer de verdade como cristão. E nós vemos muitos frutos daquela época. Quanta galera que foi de imersão naquela época que hoje é super influente nas suas igrejas. Sim. Que amadureceram um monte. Entende? Então, assim, o nosso foco como líderes era sempre a equipe. Né? Então, tanto que o dia que eu escrevi o projeto lá no Imersão, lá naquela época, eu dizia que nós tínhamos um foco para a igreja e um foco para nós. O foco para a igreja é missionário, evangelístico. O foco para nós é desenvolvimento dos participantes. Então, assim, como que nós iríamos crescer tendo só os participantes da primeira igreja? Não ia. Então, a gente começou a criar os núcleos para que participantes de outras igrejas também crescessem. Tanto que as campanhas de meio de ano eram sempre nas regionais. Uhum. E inclusive a galera que não era de Curitiba, bem dizer, de uma época eles só cresciam, bem dizer, nas campanhas, né? Durante o ano. A gente visitava muito eles. A gente sempre organizava. Então, assim, a gente tinha uma ação bem ativa com os núcleos lá que a gente gerava. E sempre as campanhas de meio de ano eram na cidade deles. Então teve épocas, nós fizemos 4 campanhas em julho. Em cada cada lugar. Assim. Que massa. Então, por quê? Legal. Porque tinha que ter em todos os núcleos. Eu lembro Só Paraguai que era em fevereiro. Janeirão era a campanha geral. Isso. Aí em janeiro, a galera vinha de todos esses lugares, mas eles já tinham a identidade do Imersão. Eles já tinham isso consolidado neles, porque eles já estavam trabalhando o ano todo. A gente tinha uma seleção para vir para Imersão, né? Às vezes a gente recebia 100 inscrições para 40 vagas. Nossa, era Não, disputado. né? Era muito. E você não escolhia a tua oficina, você indicava qual você queria. Mas não era uma aquela necessidade ali, né? Então aí tinha gente que a gente não aprovava. E assim, geralmente a gente priorizava a galera dos núcleos, né? Então o próprio Paraguai, né? O Paraguai se tornou um núcleo muito forte, né? Por alguns anos, né? Até hoje eu vou lá, a galera vem conversar comigo, tal, da época do Imersão. Então houve essa expansão nesse sentido, né? Aí, depois, né? As próximas gestões cada um levaram, né, na sua pegada, né? Mas a minha pegada era essa. Porque eu acho assim, se eu tenho um projeto que é essencialmente para trabalhar o participante, para ele crescer eu preciso ter mais participantes. Para ter mais participantes, não dá para eu tentar entupir aqui na primeira igreja. Aqui tem um monte de coisa já. Eu tenho que ir para onde tem necessidade. Então eu comecei a gerar participante nos lugares onde tinha necessidade. Até, tipo, tava até conversando com o Bruno esses dias, o Bruno Polaco, que, cara, uma coisa que é interessante, isso foi de fato um legado que a Imersão levou, porque, cara, é um negócio absurdo quanto que faz diferença pro participante estar na Imersão. E o lance é depois que o cara termina uma campanha, tipo, aquilo ficou cravado no coração do cara, tipo, não tem jeito, tá ligado? E até galera, tipo, a gente ficou pensando assim, pessoas que a gente conhecia do Imersão e como elas são hoje, que hoje às vezes não estão mais envolvidas na Imersão, e cara, tá considerando como, cara, cidadão, tipo,
O cara é um ótimo cidadão hoje em dia. O cara é uma pessoa íntegra, o cara é uma pessoa top, tá ligado? Ele consegue desenvolver, ele consegue, tipo, ir pra frente, ele é prestativo. Cara, e isso, querendo ou não, é algo que enraiza no coração de todo mundo quando a gente tá na imersão. Você tem que ser prestativo, você tem que estar ali disponível, você tem que dar a cara a tapa mesmo é uma cultura, né? Tá ligado? E isso fica impregnado, né, gente? Não tem como, tá ligado? Então, tipo, cara, isso foi um legado que começou nos primeiros imersões. E tá até hoje aí, cara. Não tem jeito mesmo. Você tem que ser pau pra toda obra, né? Não tem, cara. Tem que ser pra tudo. É isso mesmo. Mas é isso aí, cara. Eu acho que a gente já tá no horário aí já, né? Viu, a galera da produção tá... mano, os caras tão firme e forte. Eles não estão ligados aqui. Eu tenho 5 episódios de história pra contar aqui. Cara, não, a gente pode chamar de novo, né? Só pra prosa aqui, só pra contar a história. E olha, cara, a imersão tem muita história aí. Né, se eu começar a abrir os podres aí, uma galera que participou das antigas. Isso aí dá pra deixar. Não, brincadeira, a gente pode até conversar sobre os podres também. Vai ser legal. Nojeira. Vai ser legal. Cara, as coisas mais nojeiras da minha vida eu vi na imersão. Os molecada quando estão juntos pra pensar em bobeira, meu Deus do céu, cara. Mas é bom. Eu assim, uma das coisas que a gente prezava muito na imersão é essa coisa da liberdade, tá? Então, porque eu pessoalmente acredito, cara, que o jovem, adolescente, ele tem que ter liberdade, inclusive para fazer besteira. Se a gente tolir demais isso, a gente cria um ET que quando amadurece, sai da igreja, vai para a faculdade, é um cara que ele vai descobrir lá as bagunças. E não pode ser assim. Né? Eu acho que... O cara vai revoltar, né? Vai chutar o balde. Claro. É que igreja em geral tem uma tendência a cortar as coisas. Né? Então, por exemplo, cara, se dependesse das igrejas, uma partida de futebol que um cara entrou de carrinho e quebrou a perna do outro, que é uma tragédia, nunca mais ninguém jogava futebol. Não é isso? Sim. Alguém fez uma coisa errada, nunca mais faz isso. Não, gente, tem que deixar. Eu lembro lá, esse chinelada, aquelas coisas, cara. Meu, chinelada tá banida aí. Saiu do controle. Tá banida, saiu do controle. Mas tudo você tem que, né? Tem que ir apertando, né? Os parafusos ali. Mas assim, por exemplo, eu já até tava pensando sobre isso, né? Porque eu tava vindo pra cá, tava no Uber pensando, cara, a chinelada, ela era um equalizador. Assim como a disciplina. Por quê? Do líder, até a pessoa mais nova da imersão, a chinelada era igual. Entrava na chinelada. A disciplina do líder... Cara, eu paguei muita disciplina na imersão. Muita disciplina na imersão. Eu e Léo... Cara, eu paguei disciplina por ficar esperando a pessoa que tava com problema lá na rua, vomitando. E daí eu cheguei atrasado, o horário tava combinado. Paguei disciplina. Porque era um equalizador. Botava todo mundo no mesmo nível. Porque se eu não posso pagar o preço com você e fazer a bagunça com você, dificilmente na hora que você precisar de verdade se abrir com alguém, ou você não vai me considerar teu igual. Né? E assim, eu acredito muito na liderança que traz as pessoas para o seu mesmo nível. Sabe? Eu acho que isso abre o fluxo de comunicação. Cara, dá trabalho, porque às vezes sai do controle. Eu lembro, nossa, nós tivemos uma vez lá um negócio do chocolate, lá numa campanha lá, que teve que sair da mão, entendeu? A gente teve que separar e tal. Mas, cara, não é por isso que agora qualquer brincadeira que a galera fizer... Piá é piá. Piá gosta de se empurrar, de se bater, de se abraçar. Assim, você tem que deixar, sabe? Então, assim... Mas é a minha visão de como fazer a coisa, né? Então... Eu acho que esse ambiente em que você sabe gerir a sua própria liberdade. Se eu não te dou liberdade enquanto você está se desenvolvendo, você não aprende a administrar ela. Por exemplo, saiu do controle a chinelada, ou saiu do controle o negócio de chocolate lá. Cara, aquela galera que saiu do controle teve que se arrepender, teve que pedir perdão, pagou disciplina. Entendeu as consequências. Ou seja... Na próxima vez, ele vai saber até onde ele pode ir. Porque não adianta, gente. Nós aprendemos levando na cara.
Agora, se a gente ficar cercando todo mundo, pra todo mundo ser bonzinho, bem cuidadinho, aí vai levar na cara lá fora. Que não vai ter a gente pra ajudar, até porque né? na imersão você não tem como também Não tem. acocar muito ali. Você tem que deixar os caras se lascar mesmo. Não tem jeito. Né? Até porque na rua, durante o impacto, você vai passar por cada BO que, cara, se você não tem a malevolência ali, mano... Mas é verdade, mas você vê lá, a gente se tretava no chinelo, na base, mas saía dali, cara... Na unidade. Brigando pelo unidade, outro, cara. Na unidade, entendeu? Nós entre nós e nós contra todo o resto. Não era? Tipo assim, porque eu acho que até nesses momentos de descontração e coisas assim, que a unidade é gerada. Tá? A gente não gera unidade na hora do culto, cara. Gera unidade espiritual. Somos corpo. Termina de cantar, essa dali não sabe nem o nome do cara que cantou lá. Cara, não adianta. É no churrasco, é no futebol, é na bagunça. Nessa hora. O momento de comunhão é um momento de descontrair mesmo. Isso. A hora de pirar o cabeção é a hora que mais gera unidade. Se quer fortalecer uma equipe, leve eles pra fazer bagunça. É verdade. Sim. Vira equipe. Equipe que só se encontra em reunião. Não é equipe. Tanto que desde sempre tem o dia da bagunça na imersão. Tem o dia da galera levar e se divertir, ir pra algum lugar, fazer bagunça. Tem que ter mesmo. É isso aí mesmo. Tem que curtir mesmo. É isso aí. Mas, maninho, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo legado que você deixou pela imersão aí. Obrigado porque a gente tá hoje aí por causa... Você viu, né? Não dá pra dizer que não é por causa de você. Cara. Não, foi tudo por acaso. As coisas foram acontecendo. Só fui vendo. Assim, eu fui separado, mas você foi ferramenta ali, cara. Então, obrigado por isso. Obrigado por isso mesmo. E obrigado por ter vindo aí, cara. Obrigado por ter aceitado esse desafio. Ele tá aí trocando uma ideia. Se der mole, a gente chama aí de você de novo pra trocar mais ideia. Imagina que tem muita só pra contar história. os podres. Pode ser, cara. A gente marca um dia pra contar só tem uns caras que a podres. gente tem que chamar pra passar vergonha daí, né? O leque tá muito aberto ainda, cara. Tem muita gente que dá pra chamar aí pra passar uma acho que dá pra contar a história, depois vocês gravam o cara assistindo a história. Vai ficar bem divertido. Porque tem uns aí, ó, que meu pai amado, viu? Mas é isso aí. Galera, muito obrigado, gente, por você que ter assistido aí. Não sei se tá aqui ou se tá ali. Whatever. Mas então, muito obrigado, gente, por vocês terem assistido. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E fiquem ligados nas nossas redes sociais. Provavelmente vai estar aparecendo aí. A galera da edição vai se virar com isso aí. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. E se vemos na próxima. Fiquem de olho aí nas redes sociais que a gente vai soltando mais novidades aí. Beleza, galera? Um beijo.